O Grande Conflito, capítulo 10. A Europa desperta. O desaparecimento misterioso de Lutero excitara consternação em toda a Alemanha. Ouviam-se por toda parte indagações a respeito dele. Circulavam os mais disparatados rumores e muitos criam que ele tivesse sido assassinado. Houve grande lamentação, não somente por seus amigos declarados, mas por milhares que não haviam abertamente assumido atitude pela reforma. Muitos se comprometiam sob juramento solene a vingar-lhe a morte. Os chefes romanistas viram com terror até que ponto haviam atingido os sentimentos contra eles. Conquanto a princípio jubilosos com a suposta morte de Lutero, logo desejaram ocultar-se à ira do povo. Seus inimigos não haviam sido tão perturbados com seus arrojadíssimos atos enquanto se achava entre eles, como o foram com o seu afastamento. Aqueles que em sua cólera haviam procurado destruir o ousado reformador, estavam cheios de temor agora que ele se tornara um cativo inerme. O único meio que resta de nos salvarmos, disse um, consiste em acendermos tochas e sairmos à procura de Lutero pelo mundo inteiro, a fim de reintegrá-lo à nação que por ele está chamando. O edito do imperador parecia tornar-se impotente. Os legados papais estavam cheios de indignação ao ver que o edito se impunha muito menos à atenção do que à sorte de Lutero. As notícias de que ele estava em segurança, embora prisioneiro, acalmavam os temores do povo, ao passo que ainda mais suscitavam o entusiasmo a seu favor. Seus escritos eram lidos com maior avidez do que nunca dantes. Um número crescente de pessoas aderia à causa do heróico homem que, em tão terrível contenda, defendera a palavra de Deus. A reforma estava constantemente ganhando forças. Germinara por toda a parte a semente que Lutero lançara. Sua ausência cumpriu uma obra que sua presença não teria conseguido realizar. Outros obreiros sentiram nova responsabilidade, agora que seu grande chefe fora removido. Com nova fé e fervor, avançaram para fazer tudo o que estivesse em seu poder, a fim de que não fosse impedida a obra tão nobremente iniciada. Mas Satanás não estava ocioso. Passou a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma: enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Alguns homens, profundamente impressionados com a agitação que ia pelo mundo religioso, imaginavam haver recebido revelações especiais do céu e pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante até a finalização a reforma que declaravam apenas fora iniciada debilmente por Lutero. Na verdade, estavam desfazendo o mesmo trabalho que ele realizara. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a todo suficiente regra de fé e prática, e substituíram aquele guia infalível pela norma mutável, incerta, de seus próprios sentimentos e impressões. Por este ato de pôr de lado o grande indicador do erro e falsidade, fora aberto o caminho para Satanás governar os espíritos como melhor lhe aprovesse. Um desses profetas pretendia haver sido instruído pelo anjo Gabriel. Um estudante que se lhe unira abandonara seus estudos declarando que fora pelo próprio Deus dotado de sabedoria para expor sua palavra. Outros que naturalmente eram propensos ao fanatismo, a ele se uniram. A ação destes entusiastas criou não pequeno excitamento. A pregação de Lutero tinha levado o povo em toda parte a sentir a necessidade de reforma e agora algumas pessoas realmente sinceras foram transviadas pelas pretensões dos novos profetas. Os dirigentes do movimento seguiram para Wittenberg e instaram com Melanchthon e seus cooperadores para que aceitassem suas pretensões. Disseram: "Nós somos enviados por Deus para instruir ao povo. Temos familiarmente entretido conversas com o Senhor. Sabemos o que acontecerá. Em uma palavra, somos apóstolos e profetas, e apelamos para o Dr. Lutero." Os reformadores estavam surpresos e perplexos.
Com semelhante elemento não haviam ainda deparado e não sabiam o que fazer. Disse Melanchthon: há efetivamente espírito extraordinário nestes homens. Mas que espírito? De um lado, acautelemo-nos de entristecer o Espírito de Deus, e de outro, de sermos desgarrados pelo espírito de Satanás. O fruto do novo ensino logo se tornou manifesto. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou lançá-la inteiramente à parte. Nas escolas estabeleceu-se confusão. Estudantes, repelindo toda a restrição, abandonavam seus estudos e retiravam-se da universidade. Os homens que se julgavam competentes para reanimar e dirigir a obra da reforma conseguiram unicamente levá-las às bordas da ruína. Os representantes de Roma recuperaram então sua confiança e exclamaram exultantemente: mais uma luta e tudo será nosso. Lutero, em Wartburgo, ouvindo o que ocorrera, disse com profundo pesar: sempre esperei que Satanás nos mandaria esta praga. Percebeu o verdadeiro caráter destes pretensos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe tinha causado perplexidade e angústia tão grandes como as que experimentava agora. Dos professos amigos da Reforma haviam surgido seus piores inimigos. As mesmas verdades que lhe haviam trazido tão grande alegria e consolação estavam sendo empregadas para provocar contenda e criar confusão na Igreja. Na obra da Reforma, Lutero fora compelido à frente pelo Espírito de Deus e levado além do que ele pessoalmente teria ido. Não se propusera assumir as posições que assumiu, nem efetuar mudanças tão radicais. Não fora senão o instrumento nas mãos do poder infinito. Contudo, muitas vezes estremecia pelos resultados de seu trabalho. Dissera uma vez: se eu soubesse que minha doutrina tivesse prejudicado a um homem, um único homem, por humilde e obscuro que fosse, o que não pode ser, pois que é o próprio Evangelho, eu preferia morrer 10 vezes a não retratar-me. E então, Wittenberg mesmo, o próprio centro da Reforma, estava rapidamente a cair sob o poder do fanatismo e da anarquia. Esta terrível condição não resultara dos ensinos de Lutero, mas por toda a Alemanha seus inimigos o estavam acusando disso. Em amargura d'alma, ele algumas vezes perguntou: poderá, então, ser esse o fim desta grande obra da Reforma? De novo, lutando com Deus em oração, encheu-se-lhe de paz a alma. A obra não é minha, mas tua, disse ele. Não permitirás que ela se corrompa pela superstição ou fanatismo. Mas o pensamento de permanecer por mais tempo afastado do conflito, numa crise tal, tornou-se-lhe insuportável. Resolveu voltar a Wittenberg. Sem demora, iniciou a perigosa viagem. Achava-se sob a condenação do Império. Os inimigos tinham a liberdade de tirar-lhe a vida. Aos amigos era vedado auxiliá-lo ou abrigá-lo. O governo imperial estava adotando as mais enérgicas medidas contra seus adeptos. Ele, porém, via que a obra do Evangelho estava perigando e, em nome do Senhor, saiu destemidamente para batalhar pela verdade. Em carta ao eleitor, depois de declarar seu propósito de deixar Wartburgo, Lutero disse: seja Vossa Alteza cientificado de que vou a Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e eleitores. Não penso em solicitar o apoio de Vossa Alteza, e, longe de desejar sua proteção, eu mesmo, antes, o protegerei. Se eu soubesse que Vossa Alteza poderia ou quereria proteger-me, não iria de maneira nenhuma a Wittenberg. Não há espada que possa favorecer esta causa. Deus, somente, deve fazer tudo sem o auxílio ou cooperação do homem. Aquele que tem a maior fé é o que é mais capaz de proteger. Em segunda carta, escrita em caminho para Wittenberg, Lutero acrescentou: estou pronto para incorrer no desagrado de Vossa Alteza e na ira do mundo inteiro. Não são os habitantes de Wittenberg minhas ovelhas? Não as confiou Deus a mim? E não deveria eu,
sendo necessário expor-me à morte por sua causa? Demais, temo ver um terrível levante na Alemanha, pelo qual Deus punirá nossa nação. Com grande cautela e humildade, se bem que com decisão e firmeza, entrou em seu trabalho. Pela palavra, disse ele, devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não farei uso da força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a própria essência da fé. Logo rumorejou em toda Wittenberg que Lutero voltara e que deveria pregar. O povo congregou-se de todas as direções e a igreja transbordou. Subindo ao púlpito com grande sabedoria e mansidão, instruiu, exortou e reprovou. Abordando o procedimento de alguns que haviam recorrido a medidas violentas para abolir a missa, disse: a missa é coisa má. Deus se opõe a ela. Deve ser abolida. E eu gostaria que no mundo inteiro fosse substituída pela ceia do Evangelho, mas que ninguém seja dela arrancado pela força. Devemos deixar o caso nas mãos de Deus. Sua palavra deve agir e não nós. E por que assim? Perguntareis. Porque eu não retenho o coração dos homens em minhas mãos, como o oleiro retém o barro. Temos o direito de falar, não temos o direito de agir. Preguemos. O resto pertence a Deus. Devesse eu empregar a força e que ganharia? Momice, formalidade, arremedos, ordenanças humanas e hipocrisia. Mas não haveria sinceridade de coração, nem fé, nem caridade. Onde faltam estas três, falta tudo, e eu nada daria por semelhante resultado. Deus faz mais por sua palavra só, do que vós e eu e o mundo inteiro por nossa força unida. Deus se apodera do coração, e tomando o coração, tudo está ganho. Pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é ato voluntário. Vede o que fiz. Levantei-me contra o Papa, seus partidários e as indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei e escrevi, isto é tudo o que fiz. E, no entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu pregara subverteu o papado, de maneira tal que nunca um príncipe ou imperador lhe vibrou semelhante golpe, e, contudo, nada fiz. A palavra só fez tudo. Se eu houvesse querido apelar para a força, a Alemanha inteira teria sido talvez inundada de sangue, mas qual seria o resultado? Ruína e desolação, tanto para o corpo como para a alma. Portanto, conservei-me quieto e deixei a palavra sozinha correr através do mundo. Dia após dia, durante uma semana inteira, Lutero continuou a pregar às ávidas multidões. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade o povo transviado. Lutero não tinha desejo de encontrar-se com os fanáticos cujo proceder fora a causa de tão grande mal. Sabia que eram homens de juízo deficiente e de indisciplinadas paixões, os quais, conquanto pretendessem ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam a mínima contradição ou mesmo a mais benévola reprovação ou conselho. Arrogando-se autoridade suprema, exigiam que cada um, sem qualquer questão, reconhecesse o que pretendiam. Mas, ao pedirem uma entrevista com ele, concedeu-lhe, e com tanto êxito expôs as pretensões deles que os impostores de pronto partiram de Wittenberg. O fanatismo foi sustado por algum tempo, mas alguns anos mais tarde irrompeu com maior violência e mais terríveis resultados. Disse Lutero com relação aos dirigentes desse movimento: para eles, as escrituras sagradas não eram senão letra morta, e todos eles começaram a clamar: o Espírito, o Espírito! Mas, certamente, não seguirei para onde seu Espírito os conduz. Deus me guarde, pela sua misericórdia,
de uma igreja em que não há senão santos. Desejo associar-me aos humildes, fracos, doentes, que conhecem e sentem seus pecados e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus para obter dele consolação e apoio. Thomas Müntzer, o mais ativo dos fanáticos, era homem de considerável habilidade, que, corretamente dirigida, o teria capacitado a fazer o bem, mas ele não aprendera os rudimentos da verdadeira religião. Possuía-o o desejo de reformar o mundo e esquecia-se, como fazem todos os entusiastas, de que a reforma deveria começar consigo mesmo. Ambicionava obter posição e influência, e não estava disposto a ficar em segundo lugar, mesmo em relação a Lutero. Declarava que os reformadores, substituindo pela autoridade das Escrituras a do Papa, estavam apenas estabelecendo uma forma diversa de papado. Ele próprio pretendia haver sido divinamente incumbido de introduzir a verdadeira reforma. Aquele que possui este espírito, disse Müntzer, possui a verdadeira fé, ainda que em sua vida nunca visse as Escrituras. Os ensinadores fanáticos entregaram-se à direção das impressões, considerando todo o pensamento e impulso como sendo a voz de Deus. Consequentemente, iam a grandes extremos. Alguns queimaram mesmo a Bíblia, exclamando: "A letra mata, mas o Espírito vivifica." O ensino de Müntzer apelava para o desejo humano do maravilhoso, enquanto satisfazia seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Suas doutrinas eram recebidas por milhares. Logo, denunciou toda a ordem no culto público e declarou que obedecer aos príncipes era tentar servir simultaneamente a Deus e a Belial. O espírito do povo, começando já a arremessar o jugo do papado, estava-se também tornando impaciente sob as restrições da autoridade civil. Os ensinos revolucionários de Müntzer, pretendendo sanção divina, levaram-nos a romper com todo o domínio e dar rédeas a seus preconceitos e paixões. Seguiram-se as mais terríveis cenas de sedição e contenda, e os campos da Alemanha embeberam-se de sangue. A agonia d'alma que havia tanto tempo antes Lutero experimentara em Erfurt, oprimia-o agora com a redobrada força, vendo ele os resultados do fanatismo imputados à reforma. Os príncipes romanistas declaravam, e muitos estavam prontos a dar crédito à declaração, que a rebelião era o fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Conquanto esta acusação não tivesse o mínimo fundamento, não poderia senão causar grande angústia ao reformador. Que a causa da verdade fosse destarte infelicitada, sendo emparelhada com o mais ignóbil fanatismo, parecia mais do que ele poderia suportar. Por outro lado, os chefes da revolta odiavam a Lutero porque ele não somente se opusera às suas doutrinas e negara ser de inspiração divina o que pretendiam, mas declarara aos rebeldes a autoridade civil. Em represália, denunciaram-no como vil pretensioso. Parecia haver acarretado sobre si a inimizade tanto dos príncipes como do povo. Os romanistas exultavam, esperando testemunhar a rápida queda da reforma, e culpavam a Lutero até dos erros que ele tão zelosamente se esforçara por corrigir. A facção fanática, pretendendo falsamente haver sido tratada com grande injustiça, conseguiu ganhar as simpatias de um grupo numeroso de pessoas, e conforme se dá frequentemente com os que tomam o lado do erro, vieram a ser considerados mártires. Assim, aqueles que estavam exercendo toda a energia em oposição à reforma eram lamentados e louvados como vítimas de crueldade e opressão. Esta era a obra de Satanás, movido pelo mesmo espírito de rebelião que manifestara primeiramente no céu. Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a chamar ao pecado justiça e à justiça pecado. Quão bem-sucedido tem sido seu trabalho! Quantas vezes a censura e a exprobração são lançadas sobre os fiéis servos de Deus porque se mantêm destemidos em defesa da verdade.
os homens que não passam de agentes de Satanás são louvados e lisonjeados, e mesmo considerados mártires, enquanto os que deveriam ser respeitados e apoiados pela sua fidelidade a Deus são deixados sós, sob suspeita e desconfiança. A santidade falsificada, a santificação espúria, ainda está a fazer sua obra de engano. Sob várias formas exibe o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando das Escrituras os espíritos e levando os homens a seguir seus próprios sentimentos e impressões, em vez de prestar obediência à lei de Deus. Este é um dos expedientes mais bem-sucedidos de Satanás para lançar opróbrio sobre a pureza e a verdade. Corajosamente, Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus se demonstrou uma arma poderosa em todo o conflito. Com essa palavra, guerreou contra a usurpada autoridade do Papa e a filosofia racionalista dos escolásticos, enquanto se mantinha firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se à Reforma. Cada um desses elementos oponentes estava, a seu modo, pondo de parte as Escrituras Sagradas e exaltando a sabedoria humana como a fonte da verdade e conhecimento religioso. O racionalismo deifica a razão e dela faz o critério para a religião. O romanismo, pretendendo para seu soberano pontífice uma inspiração que descende ininterruptamente dos apóstolos e que é imutável em todos os tempos, dá ampla oportunidade para que toda espécie de extravagâncias e corrupção se ocultem sob a santidade da comissão apostólica. A inspiração pretendida por Minzer e seus companheiros não procedia de uma fonte mais elevada do que as divagações da imaginação, e sua influência era subversiva a toda autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como o grande tesouro de verdade inspirada e como a prova de toda inspiração. De volta a Wartburgo, Lutero completou sua tradução do Novo Testamento, que foi logo depois entregue ao povo da Alemanha em sua própria língua. Essa tradução foi recebida com grande alegria por todos os que amavam a verdade, mas rejeitaram-na escarnecedoramente os que preferiam tradições e preceitos de homens. Os padres estavam alarmados com a ideia de que o povo comum agora seria capaz de discutir com eles sobre os preceitos da palavra de Deus e de que sua própria ignorância seria assim exposta. As armas de seu raciocínio carnal eram impotentes contra a espada do Espírito. Roma convocou toda a sua autoridade para impedir a disseminação das Escrituras, mas baldados foram decretos, anátemas e torturas. Quanto mais ela condenava e proibia a Bíblia, maior era a ansiedade do povo por saber o que a mesma realmente ensinava. Todos os que sabiam ler estavam ávidos por estudar por si mesmos a palavra de Deus. Levavam-na consigo, liam-na e reliam-na, e não podiam satisfazer-se antes que confiassem à memória grandes porções. Vendo o favor com que o Novo Testamento fora recebido, Lutero imediatamente começou a tradução do Velho, publicando em partes, tão depressa as completava. Os escritos de Lutero eram bem aceitos nas cidades como nas aldeias. O que Lutero e seus amigos compunham, outros faziam circular. Monges convictos do caráter ilícito das obrigações monásticas, desejosos de trocar uma longa vida de indolência por outra de ativo esforço, mas demasiado ignorantes para proclamar a palavra de Deus, viajavam pelas províncias, visitando aldeias e cabanas onde vendiam os livros de Lutero e de seus amigos. Logo enxameavam pela Alemanha aqueles ousados colportores. Ricos e pobres, doutos e ignorantes estudavam com profundo interesse esses escritos. À noite, os professores das escolas da aldeia liam-nos em voz alta e pequenos grupos reunidos junto à lareira. Com cada esforço, algumas almas eram convencidas da verdade e, recebendo a palavra com alegria, por seu turno contavam as boas novas a outros. Confirmou-se o que disse o cantor inspirado.
A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. O estudo das Escrituras estava operando poderosa mudança no espírito e coração do povo. O governo papal colocara sob os seus súditos um jugo de ferro que os retinha em ignorância e degradação. Uma supersticiosa observância de formas fora escrupulosamente mantida, mas em todo o seu serviço o coração e o intelecto haviam tido pequena parte. A pregação de Lutero, expondo as plenas verdades da palavra de Deus e depois a própria palavra, posta nas mãos do povo comum, despertaram-lhes as capacidades adormecidas, não somente purificando e enobrecendo a natureza espiritual, mas comunicando nova força e vigor ao intelecto. Podiam-se ver pessoas de todas as classes com a Bíblia nas mãos, defendendo as doutrinas da Reforma. Os romanistas que haviam deixado o estudo das Escrituras aos padres e monges, chamavam por eles agora para se apresentarem e refutarem os novos ensinos. Mas, ignorantes tanto a respeito das Escrituras como do poder de Deus, padres e frades eram totalmente derrotados pelos que haviam denunciado como indoutos e hereges. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero persuadiu seus seguidores a não depositar fé em qualquer outro oráculo além das Escrituras. Multidões se reuniam para ouvir a verdade advogada por homens de pouca instrução, e mesmo por eles discutida com ilustrados e eloquentes teólogos. Patenteava-se a vergonhosa ignorância desses grandes homens, ao serem seus argumentos defrontados pelos singelos ensinos da palavra de Deus. Operários, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com os ensinos da Bíblia do que o estavam os padres e ilustres doutores. O contraste entre os discípulos do Evangelho e os mantenedores da superstição romanista manifestava-se não menos nas classes eruditas do que entre o povo comum. Opondo-se aos velhos defensores da hierarquia, que tinham negligenciado o estudo de línguas e o cultivo da literatura, havia jovens de espírito lúcido, dedicados ao estudo, que investigavam as Escrituras e se familiarizavam com as obras-primas da antiguidade. Dotados de espírito altivo, alma elevada e intrépido coração, os moços logo adquiriram tal saber que durante longo período de tempo ninguém podia com eles competir. Quando, pois, em qualquer assembleia, esses jovens defensores da reforma enfrentavam os doutores do romanismo, atacavam-nos com tal facilidade e confiança que esses homens ignorantes hesitavam, ficando embaraçados e caíam em merecido desprezo aos olhos de todos. Vendo o clero romano suas congregações diminuírem, invocaram o auxílio dos magistrados e, por todos os meios ao seu alcance, esforçaram-se por fazer seus ouvintes voltarem. Mas o povo encontrara nos novos ensinos aquilo que lhe supria as necessidades da alma e afastou-se daqueles que por tanto tempo o tinham alimentado com as inúteis bolotas de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando se acendeu a perseguição contra os ensinadores da verdade, deram atenção às palavras de Cristo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Mateus 10, verso 23. A luz penetrou em toda a parte. Os fugitivos encontraram algures uma porta hospitaleira que se lhes abria e ali morando pregavam a Cristo, algumas vezes na igreja, ou, sendo-lhes negado esse privilégio, nas casas particulares ou ao ar livre. Qualquer lugar em que pudessem obter auditório era-lhes um templo consagrado. A verdade, proclamada com tal energia e segurança, propagava-se com poder irresistível. Debalde se invocavam tanto autoridades eclesiásticas como civis a fim de aniquilar a heresia. Em vão recorriam à prisão, tortura, fogo e espada. Milhares de crentes selaram a fé com seu sangue e, não obstante, a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade,
e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta, teve como resultado o grande conflito. Capítulo 11. Os príncipes amparam a verdade. Um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos na Alemanha, na Dieta de Spira, em 1529. A coragem, fé e firmeza daqueles homens de Deus alcançaram para os séculos que se seguiram a liberdade de pensamento e consciência. O protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Seus princípios são a própria essência do protestantismo. Uma época tenebrosa e ameaçadora havia chegado para a Reforma. Apesar do Edito de Worms declarando Lutero proscrito e proibindo o ensino ou a crença de suas doutrinas, até ali prevalecera no Império a tolerância religiosa. A providência divina repelira as forças que se opunham à verdade. Carlos V estava inclinado a aniquilar a Reforma, mas muitas vezes, quando levantara a mão para dar o golpe, fora obrigado a desviá-lo. Repetidas vezes a imediata destruição de tudo que ousava opor-se a Roma parecia inevitável, mas no momento crítico os exércitos dos turcos apareciam na fronteira oriental, ou o rei da França, ou mesmo o próprio Papa, cioso da crescente grandeza do imperador, contra ele faziam guerra, e assim, entre a contenda e o tumulto das nações, a Reforma teve oportunidade de fortalecer-se e estender-se. Finalmente, entretanto, os soberanos católicos coagiram seus feudos a que fizessem causa comum contra os reformadores. A Dieta de Spira, em 1526, dera a cada estado ampla liberdade em matéria religiosa até a reunião de um concílio geral. Mas, mal haviam passado os perigos que asseguraram aquela concessão, o imperador convocou uma segunda dieta a se reunir em Spira, em 1529, com o fim de destruir a heresia. Os príncipes deveriam ser induzidos, por meios pacíficos, sendo possível, a se colocarem contra a reforma, mas se tais meios falhassem, Carlos estava preparado para recorrer à espada. Os romanistas estavam jubilosos. Compareceram em Spira em grande número, manifestando abertamente sua hostilidade para com os reformadores e todos os que os favoreciam. Disse Melanchthon: "Nós somos a execração e a escória do mundo, mas Cristo olhará para o seu pobre povo e o preservará." Aos príncipes evangélicos que assistiam à dieta, foi até proibido que se pregasse o evangelho em sua residência. Mas o povo de Spira tinha sede da palavra de Deus, e apesar da proibição, milhares se congregavam para os serviços realizados na capela do eleitor da Saxônia. Isso apressou a crise. Uma mensagem imperial anunciou à dieta que, como a resolução que concedia a liberdade de consciência havia dado origem a grandes desordens, o imperador exigia fosse ela anulada. Este ato arbitrário excitou a indignação e alarma dos cristãos evangélicos. Disse um deles: "Cristo caiu de novo às mãos de Caifás e Pilatos." Os romanistas tornaram-se mais violentos. Um católico romano fanático declarou: "Os turcos são melhores que os luteranos, pois eles observam dias de jejum e os luteranos os violam. Se tivéssemos de escolher entre as escrituras sagradas de Deus e os velhos erros da Igreja, deveríamos rejeitar as primeiras." Disse Melanchthon: "Cada dia, em plena assembleia, Faber lança alguma nova pedra contra nós, os evangélicos." A tolerância religiosa fora legalmente estabelecida, e os estados evangélicos estavam resolvidos a opor-se à violação de seus direitos. A Lutero, ainda sob a condenação imposta pelo Edito de Worms, não era permitido estar presente em Spira, mas preencheram-lhe o lugar os seus cooperadores e os príncipes que Deus suscitara para defender sua causa nessa emergência. O nobre Frederico da Saxônia, protetor de Lutero, fora arrebatado pela morte.
Mas o duque João, seu irmão e sucessor, alegremente aceitara a reforma e, conquanto fosse amigo da paz, manifestara grande energia e coragem em todos os assuntos relativos aos interesses da fé. Os padres pediam que os estados que haviam aceito a reforma se submetessem implicitamente à jurisdição romana. Os reformadores, por outro lado, reclamavam a liberdade que anteriormente lhes fora concedida. Não poderiam consentir em que Roma de novo pusesse sob seu domínio aqueles estados que com grande alegria haviam recebido a palavra de Deus. Como entendimento, foi finalmente proposto que, onde a reforma não se houvesse estabelecido, o edito de Worms deveria ser rigorosamente posto em execução, e que nos estados em que o povo dele se desviara e não poderia conformar-se com o mesmo sem perigo de revolta, não deveriam ao menos efetuar qualquer nova reforma, não tocariam em nenhum ponto controvertido, não se oporiam à celebração da missa, não permitiriam que católico romano algum abraçasse o luteranismo. Essa medida foi aprovada na Dieta, com grande satisfação dos sacerdotes e prelados papais. Se esse edito fosse executado, a reforma não poderia nem estender-se onde por enquanto era desconhecida, nem estabelecer-se sobre sólidos fundamentos onde já existia. A liberdade da palavra seria proibida, não se permitiriam conversões, e exigiu-se dos amigos da reforma de pronto se submetessem a essas restrições e proibições. As esperanças do mundo pareciam a ponto de se extinguir. O restabelecimento da hierarquia romana infalivelmente traria de novo os antigos abusos, e encontrar-se-ia facilmente uma ocasião para completar a destruição de uma obra já tão violentamente abalada pelo fanatismo e dissensão. Reunindo-se o partido evangélico para consulta, entreolharam-se os presentes, pálidos de terror. De um para outro circulava a pergunta: que se poderá fazer? Graves lances em relação ao mundo eram iminentes. Submeter-se-ão os chefes da reforma e aceitarão o edito? Quão facilmente, nessa crise, em verdade tremenda, poderiam os reformadores ter argumentado consigo mesmos de maneira errônea? Quantos pretextos plausíveis e boas razões poderiam ter encontrado para a submissão? Aos príncipes luteranos era garantido o livre exercício de sua religião. O mesmo favor era estendido a todos os seus súditos que, anteriormente à aprovação daquela medida, haviam abraçado as ideias reformadas. Não deveria isto contentá-los? Quantos perigos não evitaria a submissão? Em quantos acasos e conflitos desconhecidos não haveria oposição de lançá-los? Quem sabe que oportunidades poderá trazer o futuro? Abracemos a paz. Agarremos o ramo de oliveira que Roma apresenta e curemos as feridas da Alemanha. Com argumentos semelhantes a estes, poderiam os reformadores ter justificado a adoção de uma conduta que, com certeza, em não muito tempo, resultaria na total destruição de sua causa. Felizmente, consideraram o princípio sobre o qual aquele acordo se baseava e agiram com fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma coagir a consciência e proibir o livre exame. Mas não deveriam, eles próprios e seus súditos protestantes, gozar de liberdade religiosa? Sim, como um favor especialmente estipulado naquele acordo, mas não como um direito. Quanto a tudo que daquele acordo se exteriorizava, deveria governar o grande princípio da autoridade. A consciência estaria fora de seus domínios. Roma era juiz infalível e deveria ser obedecida. A aceitação do acordo proposto teria sido a admissão virtual de que a liberdade religiosa se devesse limitar à Saxônia reformada, e quanto ao resto todo da cristandade, o livre exame e a profissão da fé reformada seriam crimes e deveriam ser castigados com a masmorra e a tortura. Poderiam eles consentir em localizar a liberdade religiosa? Admitir a proclamação de que a reforma fizera seu último converso? Que conquistara seu último palmo de terra?
e que, onde quer que Roma exercesse seu domínio naquela hora, ali deveria perpetuar-se esse domínio? Poderiam os reformadores alegar que eram inocentes do sangue daquelas centenas e milhares que, em consequência desse acordo, teriam que perder a vida nas terras papais? Isto seria trair, naquela hora suprema, a causa do Evangelho e das liberdades da cristandade. Antes, sacrificariam eles tudo, mesmo os domínios, a coroa e a vida. Rejeitemos esse decreto, disseram os príncipes. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Os delegados declararam: é ao decreto de 1526 que devemos a paz que o Império goza. Sua abolição encheria a Alemanha de perturbações e divisão. A Dieta não tem competência para fazer mais do que preservar a liberdade religiosa até que o concílio se reúna. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isto é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tente legislar sobre observâncias religiosas ou impô-las pela autoridade civil está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. Os católicos romanos decidiram-se a derrubar o que denominaram ousada obstinação. Começaram procurando ocasionar divisões entre os sustentáculos da reforma e intimidar a todos os que não se haviam abertamente declarado em seu favor. Os representantes das cidades livres foram finalmente convocados perante a Dieta e exigiu-se-lhes declarar se acederiam aos termos da proposta. Pediram prazo, mas em vão. Quando levados à prova, quase a metade se declarou pela reforma. Os que assim se recusaram a sacrificar a liberdade de consciência e do direito do juízo individual, bem sabiam que sua posição os assinalava para a crítica, a perseguição e condenação. Disse um dos delegados: devemos ou negar a palavra de Deus ou ser queimados. O rei Fernando, representante do imperador na Dieta, viu que o decreto determinaria sérias divisões, a menos que os príncipes pudessem ser induzidos a aceitá-lo e apoiá-lo. Experimentou, portanto, a arte da persuasão, bem sabendo que o emprego da força com tais homens unicamente os tornaria mais decididos. Pediu aos príncipes que aceitassem o decreto, assegurando-lhes que o imperador grandemente se agradaria deles. Mas aqueles homens leais reconheciam uma autoridade acima da dos governantes terrestres e responderam calmamente: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para manter a paz e a honra de Deus. Na presença da Dieta, o rei finalmente anunciou ao eleitor e a seus amigos que o edito ia ser redigido na forma de um decreto imperial e que a única maneira de agir que lhes restava seria submeter-se à maioria. Tendo assim falado, retirou-se da Assembleia, não dando aos reformadores oportunidades para deliberar ou replicar. Sem nenhum resultado, enviaram uma delegação pedindo ao rei que voltasse. À sua representação respondeu somente: é questão decidida. A submissão é tudo o que resta. O partido imperial estava convicto de que os príncipes cristãos adeririam às escrituras sagradas como superiores às doutrinas e preceitos humanos, e sabia que onde quer que fosse aceito este princípio, o papado seria afinal vencido. Mas, semelhantes a milhares que têm havido desde esse tempo, apenas olhavam para as coisas que se veem, lisonjeando-se de que a causa do imperador e do papa era forte e a dos reformadores fraca. Houvessem os reformadores confiado unicamente no auxílio humano, e teriam sido tão impotentes como o supunham os adeptos do papa. Mas, conquanto fracos em número e em desacordo com Roma, tinham a sua força. Apelaram do relatório da Dieta para a palavra de Deus e do imperador Carlos para Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Como Fernando se recusasse a tomar em consideração suas convicções de consciência, os príncipes se decidiram a não tomar em conta a sua ausência, mas levar sem demora seu protesto perante o Concílio Nacional. Foi, portanto, redigida e apresentada à Dieta esta solene declaração: protestamos pelos que se acham presentes, perante Deus, nosso único Criador, Preservador, Redentor e Salvador, e que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas, que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, à sua santa palavra, ao nosso direito de consciência, à salvação de nossa alma. Que, ratificarmos esse edito, asseveraríamos que quando o Deus Todo-Poderoso chama um homem ao seu conhecimento, esse homem, sem embargo, não possa receber o conhecimento de Deus? Não há doutrina correta além da que se conforma com a palavra divina. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. As Sagradas Escrituras devem ser explicadas por outros textos mais claros. Este santo livro é, em todas as coisas necessárias ao cristão, fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas. Estamos resolvidos, com a graça de Deus, a manter a pregação pura e exclusiva de sua santa palavra, tal como se acha contida nos livros bíblicos do Velho e Novo Testamentos, sem lhe acrescentar coisa alguma que lhe possa ser contrária. Esta palavra é a única verdade, é a regra segura para toda a doutrina e de toda a vida, e nunca pode falhar ou iludir-nos. Aquele que edifica sobre este fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele cairão perante a face de Deus. Por esta razão, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Ao mesmo tempo, estamos na expectativa de que Sua Majestade Imperial procederá em relação a nós como príncipe cristão que ama a Deus sobre todas as coisas, e declaramo-nos prontos a tributar-lhe, bem como a vós, graciosos fidalgos, toda a afeição e obediência que sejam nosso dever justo e legítimo. Esta representação impressionou profundamente a Dieta. A maioria estava tomada de espanto e alarma ante a ousadia dos que protestavam. O futuro parecia-lhes tempestuoso e incerto. Dissensão, contenda, derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Os reformadores, porém, certos da justiça de sua causa e confiando no braço da onipotência, estavam cheios de coragem e firmeza. Os princípios contidos nesse célebre protesto constituem a própria essência do protestantismo. Ora, este protesto se opõe a dois abusos do homem em matéria de fé. O primeiro é a intromissão do magistrado civil e o segundo, a autoridade arbitrária da Igreja. Em lugar desses abusos, coloca o protestantismo o poder da consciência acima do magistrado e a autoridade da palavra de Deus sobre a Igreja visível. Em primeiro lugar, rejeita o poder civil em assuntos divinos e diz com os profetas e apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na presença da coroa de Carlos V, ele ergue a coroa de Jesus Cristo, mas vai mais longe. Firma o princípio de que todo o ensino humano deve subordinar-se aos oráculos de Deus. Os protestantes haviam, demais, asseverado seu direito de livremente proferir suas convicções sobre a verdade. Não haveriam de crer e obedecer somente, mas também ensinar o que a palavra de Deus apresenta, e negavam ao padre ou magistrado o direito de intervir. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma asseveração do direito de todos os homens
de adorarem a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. A declaração tinha sido feita. Estava escrita na memória de milhares e registrada nos livros do céu, onde nenhum esforço humano poderia apagá-la. Toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como a expressão de sua fé. Por toda parte contemplavam os homens, nesta declaração, a promessa de uma era nova e melhor. Disse um dos príncipes aos protestantes de Espira: queira o Todo-Poderoso, que vos deu graça para confessá-lo enérgica, livre e destemidamente, preservar-vos nessa firmeza cristã até o dia da eternidade. Houvesse a reforma, depois de atingir certo grau de êxito, consentido em contemporizar a fim de conseguir favor do mundo, e teria sido infiel para com Deus e para consigo mesma, além de assegurar a sua própria destruição. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como guia da vida, tanto quanto o fez no século XVI. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Satanás ainda está a trabalhar com todos os meios de que pode dispor a fim de destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão que os protestantes de Espira rejeitaram está hoje com renovado vigor, procurando restabelecer sua perdida supremacia. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da Reforma é a única esperança de reforma hoje. Apareceram então sinais de perigo para os protestantes. Houve também sinais de que a mão divina estava estendida para proteger os fiéis. Foi por esse tempo que Melanchthon apressadamente conduziu pelas ruas de Espira, em direção ao Reno, seu amigo Simão Grinaeus, instando com ele a que atravessasse o rio. Grinaeus se achava espantado com tal precipitação. Um ancião, de fisionomia grave e solene, mas que me era desconhecido, disse Melanchthon, apareceu perante mim e disse: dentro de 1 minuto, oficiais de justiça serão enviados por Fernando, a fim de prenderem Grinaeus. Durante o dia, Grinaeus ficara escandalizado com um sermão de Faber, um dos principais doutores papais, e no final protestou por defender aquele certos erros detestáveis. Faber dissimulou sua ira, mas imediatamente se dirigiu ao rei, de quem obteve uma ordem contra o importuno professor de Heidelberg. Melanchthon não duvidou de que Deus havia salvo seu amigo, enviando um de seus santos anjos para avisá-lo. Imóvel à margem do Reno, esperou até que as águas daquele rio houvessem libertado Grinaeus de seus perseguidores. Finalmente, exclamou Melanchthon, vendo-o do lado oposto, finalmente ele está arrancado das garras cruéis daqueles que têm sede de sangue inocente. Ao voltar para casa, foi Melanchthon informado de que oficiais, à procura de Grinaeus, a haviam remexido de alto a baixo. A reforma devia ser levada à maior preeminência perante os potentados da terra. O rei Fernando havia se negado a ouvir os príncipes evangélicos, mas a estes deveria ser concedida a oportunidade de apresentar sua causa na presença do imperador e dos dignitários da Igreja e do Estado em assembleia. A fim de acalmar as dissensões que perturbavam o império, Carlos V, no ano que se seguiu ao protesto de Espira, convocou uma dieta em Augsburgo, anunciando sua intenção de presidir a ela em pessoa. Para ali foram convocados os dirigentes protestantes. Grandes perigos ameaçavam a reforma, mas seus defensores ainda confiavam sua causa a Deus e se comprometiam a ser leais ao Evangelho. Os conselheiros do eleitor da Saxônia insistiram com ele para que não comparecesse à dieta. O imperador, diziam eles,
exigia a assistência dos príncipes a fim de atraí-los a uma cilada. Não é arriscar tudo, ir e encerrar-se alguém dentro dos muros de uma cidade com um poderoso inimigo? Outros, porém, nobremente declaravam: portem-se tão somente os príncipes com coragem e a causa de Deus está salva. Deus é fiel, ele não nos abandonará, disse Lutero. O eleitor, juntamente com seu séquito, partiu para Augsburgo. Todos estavam cientes dos perigos que o ameaçavam e muitos seguiram com semblante triste e coração perturbado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo, reviveu-lhes a fé bruxuleante, cantando o hino escrito naquela viagem: Castelo forte é nosso Deus. Ao som dos acordes inspirados, foram banidos muitos aflitivos presságios e aliviados muitos corações sobrecarregados. Os príncipes reformados resolveram redigir uma declaração sistematizada de suas opiniões com as provas das Escrituras, apresentando-a à dieta, e a tarefa da preparação da mesma foi confiada a Lutero, Melanchthon e seus companheiros. Esta confissão foi aceita pelos protestantes como uma exposição de sua fé e reuniram-se para assinar o importante documento. Foi um tempo solene e probante. Os reformadores mostravam insistência em que sua causa não fosse confundida com questões políticas. Compreendiam que a reforma não deveria exercer outra influência além da que procede da palavra de Deus. Ao virem para a frente os príncipes cristãos, a fim de assinar a confissão, Melanchthon se interpôs dizendo: compete aos teólogos e ministros propor estas coisas. Reservemos para outros assuntos a autoridade dos poderosos da terra. Deus não permita, replicou João da Saxônia, que me excluais. Estou resolvido a fazer o que é reto sem me perturbar acerca de minha coroa. Desejo confessar o Senhor. Meu chapéu de eleitor e meus arminhos não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. Tendo assim falado, assinou o nome. Disse outro dos príncipes ao tomar a pena: se a honra de meu Senhor Jesus Cristo o exige, estou pronto para deixar meus bens e vida. Renunciaria de preferência a meus súditos e a meus domínios, deixaria de preferência o país de meus pais, com o bordão na mão, continuou ele, a receber qualquer outra doutrina que não a que se contém nesta confissão. Tal era a fé e a ousadia daqueles homens de Deus. Chegou o tempo designado para comparecer perante o imperador. Carlos V, sentado no trono, rodeado de seus eleitores e príncipes, deu audiência aos reformadores protestantes. Foi lida a confissão de sua fé. Naquela augusta assembleia, as verdades do Evangelho foram claramente apresentadas e indicados os erros da Igreja Papal. Com razão foi aquele dia declarado o maior dia da Reforma e um dos mais gloriosos na história do cristianismo e da humanidade. Entretanto, poucos anos se haviam passado desde que o monge de Wittenberg estivera em Worms, sozinho, perante o Conselho Nacional. Agora, em seu lugar estavam os mais nobres e poderosos príncipes do império. A Lutero fora proibido comparecer em Augsburgo, mas estivera presente por suas palavras e orações. Estou jubilosíssimo, escreveu, de que eu tenha vivido até esta hora, na qual Cristo é publicamente exaltado por tão ilustres pessoas que o confessam em uma assembleia tão gloriosa. Assim, cumpriu-se o que dizem as Escrituras. Falarei dos teus testemunhos perante os reis. Salmo 119, verso 46. Nos dias do apóstolo São Paulo, o evangelho pelo qual estava preso foi assim levado perante os príncipes e nobres da cidade imperial. Igualmente, nesta ocasião, aquilo que o imperador proibira fosse pregado do púlpito era proclamado em palácio. Aquilo que muitos tinham considerado inconveniente que os próprios servos ouvissem
era com admiração ouvido pelos senhores e fidalgos do império. Reis e grandes homens constituíam o auditório. Príncipes coroados eram os pregadores, e o sermão era a régia verdade de Deus. Desde a era apostólica, diz um escritor, nunca houve obra maior nem mais magnificente confissão. Tudo quanto os luteranos disseram é verdade. Não o podemos negar, declarou um bispo romano. Podeis refutar por meio de sãs razões a confissão feita pelo eleitor e seus aliados? Perguntou outro ao Dr. Eck. Com os escritos dos apóstolos e profetas, não, foi a resposta. Mas com os dos pais da igreja e dos concílios, sim. Compreendo, respondeu o inquiridor. Os luteranos, segundo vós o dizeis, estão com as escrituras e nós nos achamos fora delas. Alguns dos príncipes da Alemanha foram ganhos para a fé reformada. O próprio imperador declarou que os artigos protestantes não eram senão a verdade. A confissão foi traduzida para muitas línguas e circulou por toda a Europa, e tem sido, em sucessivas gerações, aceita por milhões como a expressão de sua fé. Os fiéis servos de Deus não estavam labutando sós. Enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligavam contra eles, o Senhor não se esquecia de seu povo. Se pudessem seus olhos abrir-se, teriam visto uma prova da presença e auxílio divinos tão assinalada como fora concedida aos profetas de outrora. Quando o servo de Eliseu mostrou a seu senhor o exército hostil que o cercava, excluindo toda a possibilidade de escape, o profeta orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo, o exército do céu estacionado para proteger o homem de Deus. Desta maneira guardaram os anjos os obreiros na causa da reforma. Um dos princípios mais firmemente mantidos por Lutero era que não deveria haver recurso ao poder secular em apoio da reforma e tampouco apelo às armas para a sua defesa. Regozijava-se de que o evangelho fosse professado por príncipes do império, mas, quando se propusera unir-se em uma liga defensiva, declarou que a doutrina do evangelho seria defendida por Deus somente. Quanto menos o homem se entremetesse na obra, mais surpreendente seria a intervenção de Deus em prol da mesma. Todas as precauções políticas sugeridas eram, em sua opinião, atribuíveis ao temor indigno e à pecaminosa desconfiança. Quando poderosos adversários se estavam unindo para destruir a fé reformada, e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo a sua fúria. Ímpios pontífices estão conspirando, e nós somos ameaçados de guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa principal necessidade, nosso trabalho principal é a oração. Saiba o povo que no momento se encontra exposto ao gume da espada e à cólera de Satanás e ore. Novamente, em data posterior, referindo-se à aliança sugerida pelos príncipes reformados, Lutero declarou que a única arma empregada nesta luta deveria ser a espada do Espírito. Escreveu ao eleitor da Saxônia: Não podemos, perante nossa consciência, aprovar a aliança proposta. Morreríamos 10 vezes de preferência a ver nosso evangelho fazer derramar uma gota de sangue. Nossa parte é sermos semelhantes a cordeiros no matadouro. Temos de tomar a cruz de Cristo. Seja a vossa alteza sem temor. Faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com sua jactância. Tão somente, não sejam vossas mãos manchadas com o sangue de irmãos. Se o imperador exigir que sejamos entregues aos seus tribunais,
estamos prontos a comparecer. Não podeis defender a nossa fé. Cada um deve crer com seu próprio risco e perigo. Do local secreto da oração proveio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração, e eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido a derramar sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala a um amigo. Eu sei que tu és nosso Pai e nosso Deus, dizia ele, e que dispersarás os perseguidores de teus filhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangidos por ti que lançamos mãos à mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. A Melanchthon, que se achava aniquilado sob o peso da ansiedade e temor, ele escreveu: graça e paz em Cristo, digo eu, e não no mundo. Amém. Odeio com ódio enorme esses extremos cuidados que vos consomem. Se a causa é injusta, abandonai-a. Se a causa é justa, por que desmentiríamos as promessas daquele que nos manda dormir sem temor? Cristo não faltará à obra de justiça e verdade. Ele vive, ele reina. Que temor, pois, poderemos ter? Deus ouviu os clamores de seus servos. Deu aos príncipes e ministros graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Diz o Senhor: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 São Pedro, capítulo 2, verso 6. Os reformadores